Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que tem gostado do canal Rô Cassiano Beck, seja bem-vindo a mais esse tempo de nós estarmos refletindo sobre algum assunto à luz da Bíblia. E hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre oração. Oração, algo que muitas vezes nós como cristãos não levamos muito a sério. Nós muitas vezes não levamos algo como deveria ser. E nesse vídeo, nesse tempo que nós vamos estar juntos, eu gostaria de estar meditando com vocês sobre este assunto. E eu estarei começando esse vídeo com um trecho do livro A Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. C.S. Lewis, no mundo cristão, dispensa comentários. Um cristão convertido, ateu convertido, mas que de fato se converteu, conheceu a Deus e nos deixou ensinamentos preciosos para a nossa vida atual, vida cristã. Isso mostrando e provando mais uma vez que Deus está certo, que a Bíblia é atemporal, né? Ela não está presa num tempo, não está presa numa sociedade, numa época, como muitos livros que nós lemos, e ela é um livro vivo, um livro que transforma. E é por isso que ler a Bíblia todo ano, a gente sempre traz algo novo, porque é um livro vivo, é um livro que transforma. E então, nós pegando aqui um trecho do livro de C.S. Lewis, diz assim: ensine-os a estimarem o valor de cada oração, por seu sucesso em pedir o sentimento desejado, e nunca os deixe suspeitar de que esse tipo de sucesso ou fracasso irá depender de estarem bem ou mal, descansados ou exaustos naquele momento. Mas é claro, o inimigo não ficará de braços cruzados nesse meio tempo. Sempre que houver oração, haverá o perigo de uma ação imediata. Então, C.S. Lewis nos alertando que toda oração, toda pessoa que se dispõe a orar, enfrentará a retaliação do nosso adversário. Então, logo após a nossa vinheta, como de costume, nós estaremos aprofundando hoje sobre oração. Então, meu amigo, depois da nossa pequena introdução, eu gostaria de deixar outro livro aqui recomendado para você, Oração, de Timothy Keller. É um livro muito maravilhoso também para se ler sobre o assunto de oração. Esse livro aqui, quem me indicou foi os irmãos, mais uma vez, pastor Hamilton, da Casa da Rocha, e os demais irmãos que também fizeram essa leitura. Meu pastor também, Abimael, também me incentivou a ter este livro. Então, ele é muito maravilhoso para você que queira se aprofundar nesse assunto de leitura e de aprofundar sobre oração. Aqui logo na introdução, ele diz assim: em busca de auxílio para entender a questão, devemos primeiro recorrer a Salmos, o livro de oração bíblico inspirado. Nele encontramos bem representadas essas duas experiências de oração. A Salmos como 27, 63, 84, 131 e o longo Aleluia, que abarca os Salmos 146 e 150, os quais se tratam a comunhão com Deus por meio da adoração. Então, a adoração está interligada também com a comunhão
e com a oração. É um livro muito bom. Eu não cheguei a ler ele todo, eu li alguns capítulos, e depois de finalizar esse livro do Timothy Keller, do C.S. Lewis, eu vou novamente iniciar o livro do Timothy Keller e ir até o final, que é muito bom nós estarmos sempre andando com cristãos que querem fortalecer os nossos passos na fé. Os dias são maus, a Bíblia é bem claro, os dias são maus. E como é que nós escapamos dos dias maus? Tendo pessoas que andam com a gente, oram com a gente, buscam que a gente fortaleça nossa fé, nossa comunhão com Deus. E juntos crescemos, juntos nos fortalecemos. Então, voltando aqui, por que eu devo orar? 3 motivos logo de cara nos leva que orar nos aproxima de Deus. Orar é a oração é a arma mais poderosa do cristão. E orar é muito importante para a vida espiritual. Então, se você estava procurando um motivo para orar, aqui já estão 3 motivos excelentes que completam todo o restante. 3 motivos essenciais. Orar me aproxima de Deus. Orar é uma arma mais poderosa que o cristão tem. E orar é muito importante para a nossa vida espiritual. Mas nós falamos de orar, mas o que você entende por orar? Eu, Cassiano, entendo por orar que é um tempo que você precisa conversar com Deus. Oração não é nada mais, nada mesmo, não tem um segredo, não tem algo místico, não tem algo sobrenatural. Não, é simplesmente uma conversa. Assim como eu que sou casado tenho uma conversa com minha esposa, tenho uma conversa com meu filho. Lógico, com a minha esposa, com meu filho, haverá conversas que são no mesmo nível para todos. Mas há momentos que só tem conversa eu e minha esposa, e eu e meu filho. É natural isso, assim como a minha esposa e o nosso filho. É natural isso, nós temos conversas específicas. No meu trabalho, eu tenho conversas com meus colegas de trabalho de uma forma diferente. Porque a maioria das nossas conversas, apesar de ter um momento de descontração, é relacionada à nossa atividade, ao qual nós fomos designados pelo nosso patrão. Então nossas conversas são outras conversas também específicas relacionadas à nossa função. E assim a oração. A oração para com Deus é uma conversa direta. Nós colocarmos diante de Deus tudo que se passa no nosso coração. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Desde os pensamentos mais sinistros, que podemos dizer, secretos, tribulosos, até coisas do cotidiano nosso. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer que a gente faça com Ele. Abra nosso coração. Mas você vai me falar, mas Cassiano, todo mundo fala que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Que Deus vê tudo, que Deus sabe de tudo. Então por que eu preciso orar? É um ponto muito interessante, ao qual no decorrer da nossa conversa nós vamos responder essa pergunta para você. Por isso, fique ligado no vídeo até o final, que você vai encontrar essa resposta. Então, o que é orar? Orar é falar com Deus. Oração é uma conversa. Deus responde nossas orações de diversas maneiras. Então, a gente acha que, não, vou falar com quem? Não estou vendo a pessoa que eu estou falando. Então, vamos me chamar de louco? Mas a Bíblia nos fala que nos orienta quando nós orarmos a Deus, entrarmos no nosso quarto, fecharmos nossa porta e orar em secreto para com Deus, que em secreto Deus nos vê. Então isso nos dá a atribuição de que Deus está te vendo. Talvez a sensação de que eu não estou vendo Deus, Deus não exista, é coisa
que o nosso adversário tem colocado para que a gente não se motive, não se empenhe em orar. Porque quanto mais nós ficamos distante de Deus, menos conhecemos a sua vontade, mais vulnerável nós ficamos para sermos derrotados. Essa aqui é a grande questão. Se nós vemos para um fronte de guerra, nós todos assistimos Pearl Harbor, Círculo de Fogo e entre outros filmes de guerra. Nós vemos que o soldado, quando ele vai para o fronte de batalha, ele não vai com a arma descarregada e no fronte ele carrega. Pelo contrário, ele se prepara, faz um curso de tiro, aprende a manusear sua arma, fazer toda a manutenção dela. Aí então ele é treinado, adquiriu conhecimento, adquiriu experiência, e quando surge uma guerra, aí ele vai para a guerra. E ele vai preparado, sabendo que antes de chegar no fronte, a sua arma tem que estar carregada, ele tem que ter munição reserva, e ele não sabe que horas que ele vai sair daquele fronte. Então ele vai ter que ir preparado. E assim também temos que sermos nós, cristãos. Nós temos que ser preparados para com Deus. E como é que nós somos preparados? Orando, para conhecer a boa, perfeita e a vontade de Deus. Lendo a Bíblia, porque lá está escrito que Deus age, o que Deus pensa. Então nós vamos conhecer a pessoa de Deus, o caráter de Deus, as intenções de Deus, a vontade de Deus. Então e aí quando a gente for orar, nós já sabemos como Deus vai responder. A gente não vai entrar num tempo de oração com o coração duvidoso, com a mente pensando coisas que não deveriam pensar. Será que Deus existe? Será que Deus não existe? Não, você já vai com a certeza de que Deus vai ouvir você falar. Conforme conversamos com Deus, contamos o que está passando e ouvir o que Ele tem a dizer. Orar é contar para Deus nossos sentimentos, nossas frustrações, nossas preocupações, nossos sonhos e tudo que aflige o nosso coração. Podemos agradecer por tudo aquilo que aconteceu nas nossas vidas, pedir ajuda para nós ou para outras pessoas. Então, esse é o objetivo da oração, é chegar diante de Deus e ter uma conversa sincera, uma conversa aberta num relacionamento maduro, num relacionamento firme, onde Deus vai ouvir e Deus vai responder, onde nós vamos pedir para Deus algumas coisas e Deus vai pedir para nós outras coisas. E isso a gente vai desenvolvendo a nosso relacionamento para com Deus. Porque orar, se Deus já sabe de tudo, como nós já comentamos anteriormente aqui no vídeo. Quem vai nos responder é a carta de Paulo a Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e ações de graça, apresentem os seus pedidos diante de Deus. Muito sábio as palavras de Paulo aos Filipenses. Talvez Filipenses estivesse passando por uma situação igual a nossa, às vezes de ansiedade, crentes novos na fé, tentando aprender de Deus e não sabendo como caminhar. Aí vem Paulo e fala, olha, apresenta as suas orações e súplicas diante de Deus, que Ele vai ouvir. Então que a gente tenha a certeza que Deus vai ouvir. Não oramos porque Deus não sabe. Oramos para ficar mais próximos de Deus. Em um bom relacionamento, tiramos um tempo para ficar próximo de quem gostamos. Quando oramos ou tiramos um tempo para orar, ficamos e buscamos ter comunhão com Deus. Contar tudo para Deus é importante, porque ajuda a reconhecer sentimentos
negativos, pecados e problemas que precisamos resolver. Talvez muitos homens e muitos cristãos não tenham o hábito de ler porque estão com medo de ser confrontados pela palavra, pela resposta de Deus. E talvez porque Deus vai confrontar muitas vezes o nosso pecado, porque Deus sabe que nós somos pecadores, Deus sabe que nós somos falhos, mas Deus vai querer nos moldar para sermos perfeitos, para que possamos chegar nos céus direitos. Ele vai confrontar muitas vezes o nosso pecado. E será que nós estamos prontos para ouvir uma rejeição de Deus? Então talvez porque meu ego é muito egoísta, a minha personalidade é muito centrada em mim, e eu não oro porque eu não estou esperando ser contrariado. Vai mexer com muita coisa, com meu ego, com meu sentimento, e eu não estou disposto a ser submisso a Deus. É um de muitos casos que a gente vê. Saul é um exemplo disso. Quando foi ungido ao rei, ele foi obediente a Deus até um certo ponto, até que a seu ego se inflou tanto que ele começou a desobedecer a Deus, ouvir o povo e fazer a sua vontade, o seu querer. E quando Deus ia repreender ele através do profeta Samuel, ele jogava a culpa em cima do povo, ou sempre arrumava alguma desculpa. Até a ponto que Deus falou: Samuel, até quando você vai insistir com Saul? Eu já tenho rejeitado e vou rasgar o reinado de Saul, assim como ele rasgou as suas vestes. Então nós vemos aí homens que estão na Bíblia, que talvez agem e pensem conforme nós agimos ou pensamos. E serve de exemplos para que a gente possa entender que há tempo de mudança, há tempo de arrependimento, e Deus está sempre disposto a nos ouvir e a buscar o conserto. Quando oramos, temos a oportunidade de entregar nas mãos de Deus e deixar que Ele trabalhe ao nosso favor. Deus dá a direção para que as coisas se consertem em nossas vidas. Então nós vemos que uma oração sincera produz frutos bons, resultados bons. E o que faz orar? A Bíblia diz que a oração do justo é muito poderosa. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos estar abrindo nossas Bíblias lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Onde diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que serem curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então a gente precisa orar, entregar na mão de Deus os nossos pecados, para que Ele possa nos tratar e trabalhar em nossas vidas. Nos coloca em sintonia com Deus. Quanto mais oramos, mais enxergamos como Deus quer que enxerguemos. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. É um texto bastante conhecido. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Na oração do Pai Nosso, Deus fala aqui: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então Jesus aqui ensinando como devemos orar. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. Jesus ensinando que nós devemos desejar a vontade de Deus. Orar também libera perdão. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Orar também é perdoador. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar o vosso pecado e vos purificar de toda a injustiça. Então, orar, ele nos traz o benefício do perdão de Deus. Orar também nos traz cura. A oração traz cura no físico, no emocional e no espiritual. Orar também nos traz a paz. Fortalece a oração, também nos fortalece, nos deixa mais fortes para enfrentar as dificuldades do dia a dia. A oração também derrota o inimigo. Orar faz nos perceber quem é o nosso real inimigo e que Deus é mais poderoso que ele. Então, orar tem inúmeros benefícios além desses, além do que nós já falamos também, de que orar nos traz paz, nos traz a comunhão para com Deus, nos traz um plano de conclusão, de restauração de nossa carne pecaminosa. A conclusão nossa sobre oração nos diz assim, não devemos orar para informar a Deus. Nós não devemos chegar diante de Deus com aquele ar de prestação de contas. Como se Deus chegasse aqui, fosse um coronel, um sargento, nós batêssemos continentes e começássemos a falar para Deus o que nós fizemos, o que nós não fizemos, virássemos a costa. Deus não é um diário que nós vamos lá e escrevemos o que nós pensamos, o que nós desejamos. Deus é um ser com sentimentos, com sensibilidade para nos ouvir, para nos escutar, para nos entender e para nos ensinar e responder. Não devemos orar para impressionar a Deus. O que nós vemos muito hoje, infelizmente, nas igrejas, não somente aqui no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, que infelizmente a teologia da prosperidade e a distorção da Bíblia tem tornado cristãos arrogantes e até mesmo ignorantes na fé, porque eles chegam diante de Deus como Deus fosse o servo deles, como se Deus fosse o funcionário deles, como se Deus fosse o empregado deles, como se Deus necessitasse do homem e não um homem de Deus. Então chegam diante de Deus e falam: Deus, eu te ordeno, Deus, segundo a sua palavra, você é obrigado a fazer. Não, é totalmente errado isso. Se nós olharmos novamente para Mateus capítulo 6, e nós vemos a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, nós pegamos aquilo lá como para entender como Jesus queria que nós orássemos, vai contrário todas essas falsidades teológicas que nós temos aprendido nos nossos dias. Então, nós precisamos acabar com isso de que nós somos superiores a Deus. Na verdade, Deus é o Criador, o sustentador, o resgatador, o pagador, o Deus Todo-Poderoso, e nós precisamos dele. E através da oração é que Deus vai nos ensinando a isso. Deus vai tirando as coisas do mundo do nosso coração, vai tirando as regras, vai tirando as leis, vai colocando aos poucos, de uma forma mansa, humilde e sincera, a sua boa e perfeita e agradável vontade. Devemos orar para convidar Deus a participar das nossas vidas. Esse é o real motivo da nossa oração. Se eu e você não entendemos que nós precisamos aprender a viver com Deus aqui, enquanto nós estamos vivos, não queira
achar que Deus vai querer conviver com a gente depois que a gente morreu, sendo que em vida nós não queremos andar com Ele, nós não queríamos saber dos seus mandamentos, nós não queríamos saber das suas orientações, da sua direção, da sua vontade. Entendamos uma coisa, o céu não é bagunçado. A lei aqui do homem muda conforme o líder político do momento, se ele é ganancioso, se ele é populista, se ele, ou conforme a situação financeira do país, mas no céu não. No céu não é bagunçado desse jeito. Então, para nós entendermos que o céu tem ordem, o céu e que nós desejamos, queremos, ansiamos morar lá, e de fato entendemos o sacrifício de Cristo na cruz, nós precisamos ler a Bíblia, orar e ter devocional. Todos os dias. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós desobedecemos a Deus, e todos os dias Deus está disposto a nos perdoar. E nós só vamos receber o perdão de Deus se nós conversarmos com Ele. É Ele que vai chegar e falar: filho meu, te perdoo. Filho meu, vi que você se arrependeu. É Ele que vai te falar. Ou Ele vai simplesmente ouvir você orar, falar, até Ele chegar a um ponto e falar: agora é minha vez, e Ele precisa que você faça isso. Até terminar a conversa e você sair de lá transformado e perdoado. Eu espero que esse vídeo tenha vos ajudado. E antes de nós terminarmos esse vídeo, é lógico que um vídeo de oração não pode terminar sem oração. Senão seria hipocrisia, seria farisaísmo. Então vamos clamar juntos ao nosso Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, para nos ensinar a orar. Pai querido, Pai amado, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, porque Tu és um Deus santo, poderoso, e mesmo assim se importa conosco. No raiar da primeiros raios de sol do dia até ele se pôr, chegar a lua no céu e ela ir embora e voltar o sol a brilhar novamente no outro dia, o Senhor se importa conosco. Por isso, Pai, somos gratos porque a Tua fidelidade é imensurável, não conseguimos enumerá-la. Oh, Pai, por isso nos ajuda com a Tua graça, com a Tua paciência, com a Tua soberania. Nos ensina a orar, nos ensina a querer estar em comunhão contigo, nos ensina a querer estar próximos do Senhor, porque nós vemos agora há pouco, Pai, o Senhor nos ensinando que estar perto do Senhor, nós somos os maiores beneficiados. Por isso, Pai, nos ajuda a entendermos a Sua graça, entendemos a Sua misericórdia, entendemos o Seu projeto para cada um de nós. E te agradecemos, te louvamos por cada um, Pai, que vai ter a oportunidade de estar aprendendo através dessa mensagem. E o Teu Espírito possa convencer que precisamos orar, precisamos ler a Tua Palavra, precisamos ter um tempo de devocional, para que a gente possa começar a conviver com o Senhor aqui nessa vida, para que quando nós chegamos na eternidade, nós não tenhamos nenhuma surpresa, pelo contrário, como a Tua própria palavra diz, que quando for aberto o livro da vida e nosso nome estiver escrito lá, nós temos recebidos com festa no céu. É a nossa oração e de agradecimento em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome